A paz do Senhor aos irmãos e amigos, a todos aqueles que esse vídeo pode chegar. O Senhor colocou no meu coração, na verdade algo que já está há algum tempo no meu coração, mas aprove a Deus na manhã desse dia aqui me permitir. Eu queria aqui, de uma forma bem objetiva, compartilhar algo da palavra de Deus com você, no único objetivo de que esta palavra possa alcançar a guarida em seu coração e servir para a sua edificação. Para ganhar tempo, eu não vou ler aqui todo o texto ou os textos que o Senhor trouxe ao meu coração, mas convido a você no seu lar abrir a sua Bíblia e depois reler esse texto, ler esse texto. Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração tem por base dois textos da palavra de Deus. O primeiro é o capítulo 1 do livro do profeta Jonas, e o segundo está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. São textos que trazem aqui algumas semelhanças. O primeiro texto, no livro do profeta Jonas, traz ali como personagem principal o próprio profeta Jonas. O segundo texto vai trazer ali como personagem principal Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esses dois personagens vivem algumas situações semelhantes nos episódios aqui relatados nesses dois textos. Ambos estão em um barco, atravessando o mar, indo para uma outra margem, e ambos enfrentam uma grande tempestade, e ambos também escolhem dormir em meio à tempestade. Só que nós vamos ver algumas diferenças também, e isso que eu queria chamar a sua atenção nesta oportunidade. Em meio à crise, em meio às tempestades, o que nos leva a dormir? Um primeiro ponto a observar também, que é interessante de nós observarmos, é que ambos estavam indo para uma outra margem. Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Jonas também estava indo para uma outra margem. E aqui eu abro um parênteses para dizer que Deus sempre quer te levar a uma outra margem. Deus sempre quer te levar a um outro estágio. Na outra margem você vai viver coisas que ainda não viveu. Na outra margem você vai vivenciar coisas, ouvir coisas, presenciar coisas que ainda não viveu, ouvir coisas, receber revelações de Deus que ainda não recebeu. Então Deus quer sempre nos levar a uma outra margem. É interessante observar também que o ser humano ele quer sempre chegar a uma outra margem. Outra margem fala de galgar um outro estágio, de avançar, de alcançar uma outra meta, de crescer. Só que não basta chegar a uma outra margem. Você precisa ter a convicção de que a outra margem que você está indo é a margem que Deus quer te levar. Porque o profeta Jonas estava indo para uma outra margem, mas não era mais a outra margem que Deus queria levar ele. Porque Deus tinha falado com ele quando ele ainda estava em Jope: eu quero que você vá a Nínive. Mas ele muda a sua rota e ele agora vai para Tarsis. Era uma outra margem, era um outro território, mas não era o território em que Deus queria Jonas naquele momento. Mas Jesus não, Jesus andava debaixo do propósito do Pai. Jesus, como homem também, ele se submetia totalmente à direção do Espírito Santo. E ele estava indo para outra margem em que Deus queria. Havia um propósito de Deus esperando ele do outro lado. Havia um homem que precisava de um encontro com Jesus lá, que é conhecido como Gadareno, um homem que precisava ser liberto. Sabe, querido? Então não basta querer ir para uma outra margem. E nós vamos ver que ambos vivenciam a tempestade. Um está debaixo da desobediência, o outro está em plena obediência. Isso mostra que as tempestades da vida, as crises, vêm para todos. Mas aonde eu queria chamar a tua atenção nesta oportunidade é que Jonas, ele dorme, mas ele não descansa. Jonas, ele escolhe a dormência, mas ele não consegue descansar. E o mestre daquele navio chega para ele em determinado momento e fala: que tens contigo, dormente? E aí é a frase que Deus trouxe ao meu coração nesta oportunidade:
dormência ou descanso, qual é a sua realidade? Estamos atravessando um momento de grande tempestade, de grande turbulência no mundo, como é toda essa questão do coronavírus, sabe? E há alguns que escolhem a dormência. O que é a dormência? É você estar insensível ao que está acontecendo lá fora. Mas nem todos que estão dormindo estão de fato descansando. Nem todos que escolhem fechar os olhos para a tempestade, para não ver a tempestade, sabe, para não ouvir o barulho do vento, nem todos que escolhem a dormência estão de fato descansando em Deus. Nem todos que dormem conseguem encontrar descanso. Jonas sabia que ele estava debaixo de desobediência. Jonas, apesar de profeta, ele sabia que o motivo daquela tempestade era a sua desobediência. E aquela tempestade estava vindo para consertar a rota de Jonas. Quem sabe essa tempestade não tem vindo para consertar a nossa rota, para nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Mas Jesus, ele era Deus sim, mas ele também era homem. Não por acaso ele dorme. Como Deus, ele não precisaria dormir. Mas Jesus era alguém que andava no centro da vontade do Pai. E quem anda no centro da vontade do Pai, ele descansa mesmo em meio à tempestade. Sabe, e aqui eu abro outro ponto de observação. Já focalizando aqui o texto de Marcos 4 e trazendo aqui também, né, os discípulos de Jesus. Porque é até algo que temos compartilhado com alguns amigos nesses dias, que a fé madura, ela na verdade, ela te condiciona a descansar em meio à tempestade. A fé madura, ela não pode ser evidenciada pelo fato que você clama por Jesus em meio à tempestade, ou pela altura do seu clamor, sabe? Não é isso que vai evidenciar a sua fé. Tem muita gente agora clamando a Deus, em meio a essa crise, em meio a essa tempestade mundial, sabe? Mas o que está te levando a clamar? É fé de fato, sabe? Ou é o desespero? Eu até compartilhei algo com alguns amigos, né? Quem é a mãe do seu clamor? Isso aqui é uma linguagem figurada, porque mãe é aquela que gera. Em outras palavras, quem está gerando o teu clamor? É a mãe chamada fé? Ou é a mãe chamada desesperança? Sabe, a fé madura, ela nos condiciona a descansar em Deus em meio à tempestade. Sabe, quando você está debaixo da obediência ao Senhor, ao Pai, você se levanta e você tem autoridade para repreender o vento e o mar. Apesar do clamor dos discípulos, ao ponto de acordar Jesus, Jesus olhou para eles e disse assim: homens de pequena fé. Ou seja, se a evidência da minha fé fosse o simples fato de eu clamar a Deus, ou a altura do meu clamor, sabe, Jesus não diria para eles, homens de pequena fé. Mas a mãe daquele clamor dos discípulos foi a desesperança, não foi a fé. Sabe, então eu te convido nesta oportunidade, a refletir o que tem te levado a clamar a Deus, né? E a te chamar a sua atenção para buscarmos em Deus. Também é um desafio diário para mim, a capacidade de conseguir descansar mesmo em meio às tempestades da vida, sabe, que no momento certo nos levantar e termos a autoridade de Deus para repreender o vento e o mar. Quem tem autoridade de Deus não precisa de muitas palavras, não precisa de muita eloquência. Pelo que o texto mostra em Marcos 4, a partir do versículo 35, Jesus não gastou muitas palavras, Jesus não ficou com muitos gritos, ele apenas liberou uma palavra para o vento e disse: cala-te. Sabe, o vento que estava criando toda aquela confusão, ele disse: cala-te, aquieta-te. Sabe, querido, então que você possa descansar no Senhor em meio às tempestades da vida, sabe, que você possa ter certeza, convicção, sabe, que Deus está te levando a uma outra margem, e que as experiências que vivemos no mar são para nos preparar para outra margem, para que chegamos, não simplesmente chegamos na outra margem, mas chegamos diferentes,
chegamos mais maduros, chegando sabendo de fato quem é Jesus. A Bíblia diz aqui no texto que os discípulos, depois que Jesus repreendeu o vento, o mar, diz que homem é este? Eles não sabiam de fato quem era Jesus ainda. Mas as tempestades da vida vêm para nos revelar quem é Jesus. Esse texto, esse episódio também é registrado em Mateus 8. E ali está registrado que os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar obedece? Mas aí numa segunda tempestade registrada em Mateus 14, 22, eles depois, lá no versículo 31 ao 33, eles já têm a resposta. E aí eles adoram a Jesus e dizem: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. O que eu quero dizer com isso? As tempestades vêm para nos revelar quem é Jesus. E enquanto a gente não é aprovado, novas tempestades virão até que a gente seja aprovado por Deus. Então creia nisto, guarde essa palavra no teu coração, sabe, que você possa descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é ser imprudente, negligente com aquilo que cabe a nós fazer, não, de maneira alguma. Mas descansar no Senhor, querido, é ter a paz de Deus no teu coração. Eu tenho dito que as piores tempestades não são aquelas que acontecem do lado de fora, mas são aquelas que ocorrem dentro da nossa alma. E quando você está fora da rota de Deus, há uma tempestade constante dentro da sua alma, ainda que você busque a dormência, ainda que você procure fechar os olhos para não ver as tempestades externas, haverá uma tempestade dentro de você, tá? Então, como possamos aprender com estes preciosos textos da palavra de Deus e que possamos assim viver uma vida no centro da vontade do Pai, porque é isso que Jesus quer e almeja para a nossa vida. Amém? Que essa palavra possa ser bênção para a tua vida neste dia. Que Deus abençoe a todos.